Paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, graças a Deus. Vamos para mais uma mensagem da Bíblia Sagrada, revelando as Escrituras. Nessa oportunidade nós vamos ler Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 1 e 5. Amém? Está escrito assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Amém. Nós encontramos algumas dificuldades no bom entendimento das Escrituras. Como explicar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sabendo que Ele é Deus? Afinal de contas, Ele é Deus ou Ele é Filho? Primeiramente, nós vamos provar que Ele é Deus. João escreveu assim, João capítulo 1, versículo 1 e 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aqui você vai perceber que Ele aparece como Verbo. E você vai ver o Verbo no princípio, sendo usado para a criação de todas as coisas. Aqui João apresenta Ele como Verbo, como Deus e como Criador, e como aquele que está se introduzindo no mundo em resgate da humanidade. Pois segundo João, capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como explicar o Verbo? O Verbo é a palavra dita, falada, ordenada, e vemos o exemplo do uso dela no princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 3, e disse Deus, o Verbo, haja luz, o Verbo, e houve luz. Gênesis 1:4, viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. A harmonia é exatamente perfeita, e se torna muito difícil perceber. Gênesis capítulo 1, versículo 5, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Gênesis capítulo 1, versículo 6, e disse Deus, o Verbo, haja uma expansão, o Verbo, e no meio das águas, e haja separação, o Verbo, entre águas e águas. Gênesis capítulo 1, versículo 8, chamou Deus a expansão céu,
e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. É importante você observar que a palavra céu, no primeiro versículo, é diferente da palavra céus, no versículo 8. Nós temos aqui a criação de 3 céus: o céu da glória, o céu estelar e o céu atmosférico. Dizer que daqui a pouco nós vamos para esse céu é meio estranho, porque o céu que João vê não é esse. Apocalipse capítulo 2, capítulo 21 e versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João ouviu a voz daquele que estava sentado sobre o trono. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E ele disse a João: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Gênesis capítulo 1, versículo 9. E disse Deus, o verbo: ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, o verbo, e apareça a porção seca, o verbo, e assim foi. Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse Deus, o verbo: haja luminares da expansão dos céus, verbo, para haver separação entre o dia e a noite, o verbo, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, o verbo. Gênesis capítulo 1, versículo 20. E disse Deus, o verbo: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, verbo, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus, o verbo. Gênesis capítulo 1, versículo 24. E disse Deus, verbo, produz a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, verbo, e assim foi. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Explicando o mistério da encarnação, como ele é filho. Quando o anjo anunciou a encarnação dele, Maria ficou confusa. Lucas capítulo 1, versículo 26 e 35. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria, vendo o anjo, turbou-se muito com esta saudação, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria ficou perturbada quando ouviu isto. Como assim? Ela era virgem, não era casada, não tinha homem nenhum. Ela estava preparando-se para se casar com um homem chamado José. Mas o anjo estava dizendo para ela que o menino que seria filho de Deus. Neste caso, José não ia tocar nela, ela daria à luz um menino virgem. Então ela não se contém e pergunta ao anjo que lhe estava falando. Lucas capítulo 1, versículo 34. E disse Maria ao anjo Gabriel: como se fará isto, visto que não tenho varão? Como se fará isto? Que mistério é este?
visto que eu não conheço homem algum. Então Gabriel explica o mistério da encarnação. Lucas capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Perceba, Maria não era mãe, José não era pai. Quando José percebeu Maria grávida, ele não entendeu e quis deixar Maria. Mas o anjo do Senhor apareceu a ele e disse-lhe, Mateus capítulo 1, versículo 20, e projetando ele isto em sonho, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém? Deus seja louvado.